Paulo Roberto, trabalho no Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, que faz parte do Ministério da Saúde. Vou passar aqui para a Rosário apresentar também, do início da apresentação. Boa tarde, eu sou Rosália Maria de Oliveira, também trabalho no mesmo departamento do Paulo, Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite ao divulguei por estar aqui e pelo fato também de sendo convidado, a gente sentiu a obrigação de rever todo esse estudo que a gente está fazendo, isso então serviu de estímulo aí para a gente retomar esse estudo. Esse estudo faz parte de um programa que existe na Fiocruz, o PDP-SP, é uma sigla grande, que ela é um Programa de Desenvolvimento Tecnológico de Saúde Pública, né? O Fiocruz lançou o edital, sempre lança, e o último edital foi um edital sem concorrência. Os projetos foram apresentados no sentido de serem estimulados a se unirem, né? Então não teve aquela coisa de um projeto ser melhor que o outro. Então, a gente fez uma proposta de um diagnóstico socioambiental para a região de Manguinhos, né? Que é um bairro da zona norte do Rio de Janeiro, próximo a Fiocruz. A gente colocou esse slide para as pessoas que não conhecem a região terem uma ideia, né? Tem uma referência aí do Fundão, né? A região de estudo a região de estudo aí é essa, então Manguinhos. Bom, Manguinhos faz parte da subbacia do canal do Cunha, né? A gente inclui esse mapa também para as pessoas mais ligadas à questão das bacias aí que usaram no Guanabara ter uma noção. E em vermelho ali, esse é o território no qual o nosso estudo está sendo desenvolvido. Nós definimos 3 etapas para a constituição desse estudo. A primeira dela, a constituição do projeto, a segunda, a validação do projeto, e a terceira, que nós estamos agora com o desenvolvimento. No que nós chamamos de construção, nos slides seguintes, vocês vão ter uma ideia de como foi. A validação nada mais foi do que a submissão do projeto às pessoas, aos atores sociais desse território. Nós apresentamos o projeto para moradores no Conselho Gestor Intersetorial do Território de Manguinhos, que trata da saúde nesse território, onde tem o Território de Saúde Integrado, né, o TEIS. Apresentamos no Conselho para os gestores, a fim de ouvir as opiniões dos moradores, principalmente saber se interessavam ou não no estudo, porque a gente compreende que não vale a pena fazer um estudo se não é do interesse da população. Então, essa foi a fase que nós chamamos de validação do projeto. Pensamos no projeto na nossa cabeça e submetemos as pessoas, ouvimos opiniões e passamos então ao desenvolvimento dele. Então, uma das etapas a gente chamou de validação. Dona Geralda foi uma das nossas bolsistas, é moradora do território e foi uma das pessoas que trabalhou até a fase onde o projeto parou nesse momento. É um histórico da região, mesmo tempo do projeto. O início foi em outubro de 2011. Ele começou, na verdade, com uma formação de bolsistas. A gente contou com 6 bolsistas, sendo 5 moradores do próprio território. Então, a formação no sentido de quais seriam os objetivos do projeto, como ele seria desenvolvido, e as etapas desse projeto. Um levantamento biográfico sobre a história de Manguinhos. Essa foto aí é a terraplanagem para a construção da refinaria de Manguinhos, que se deu em torno de 1950. Os slides seguintes repetem, basicamente, nessa fase inicial foi o que nós fizemos, formação de bolsistas e o levantamento biográfico, mas as imagens vocês vão vendo que vão se alternando. O canal do Cunha, vista da Avenida Brasil. Essa é uma favela, né, que não é em Manguinhos, mas na Avenida Brasil, só para ter uma ideia de como era essa região. E aqui já em Manguinhos, em 2012, uma bolsista nossa, Mara, visitando, que a gente fez um levantamento preliminar dessas, são 13 comunidades, então a gente precisava conhecer antes de fazer um plano de amostragem, né, para fazer o estudo. Uma visitação à comunidade, fazendo um levantamento. Uma outra rua do Parque João Goulart. E aqui
que a gente chamou de um dos objetivos do projeto era caracterizar pontos de atenção. A gente chamou de pontos de atenção pontos onde havia concentração de resíduos sólidos ou locais favoráveis à ocorrência de enchente ou proliferação de vetores, entre outros problemas. A gente então classificou como pontos de atenção. Mais adiante nos outros slides você vai ter uma ideia melhor do que seriam os pontos de atenção. Então essa é a terceira fase do nosso trabalho, foi um trabalho de campo para a identificação desses pontos de atenção na área de estudo, a fim de contribuir com a elaboração do plano de amostragem. A quarta etapa do projeto, ainda em 2011, nós começamos a registrar imagens desse território, seja através de fotos e através de vídeo. Cumpre destacar que não era uma coisa muito simples, porque até então não havia um TP no território de Mamilos, então presença ostensiva do tráfico na região, então fotografar e filmar era uma coisa que era feita com uma certa delicadeza, né, com certo cuidado, para evitar qualquer tipo de problema. Nesse aspecto, a participação dos moradores como bolsistas foi fundamental, para evitar qualquer tipo de incidente. Então, a gente fez um registro de processo de formação dos cursos para essas pessoas, os bolsistas, e as nossas reuniões, as reuniões de planejamento, as coletas de amostra do campo, procedimento em laboratórios, entre outros. Vocês vão ver aí com o andamento da apresentação que ele tem vários aspectos. A ideia de construir um diagnóstico socioambiental envolve uma série de dados que a gente pretende coletar, e a visitação com os nossos bolsistas no laboratório de micropoluentes do nosso departamento. E novamente o mapa, com a bacia hidrográfica da subbacia do canal do as bacias hidrográficas em azul e curvas de nível. A gente trabalhou com um geógrafo nesse processo, era um dos bolsistas que não era morador, era um geógrafo, foi ele que trabalhou essa parte toda da análise espacial. Então, a partir disso, a gente construiu um plano de amostragem. Aqui está o território de Mamilos, a gente fez uma grade regular com 150 metros de distância entre os pontos. E aqui na cor diferente, vocês podem ver, são as comunidades que compõem o estado chamado complexo de Mamilos, dentro do território. Aqui ao lado, vocês podem ver a refinaria de Mamilos, daquelas fotos que eu mostrei no início da apresentação. Então a refinaria está aqui passa o canal. Bom, a gente constatou que a existência de poços, a gente queria coletar água subterrânea. E o IBGE, no censo de 2010, apontava a existência de algumas dezenas, acho que cerca de 20 poços no território de Mamilos. A gente visitou aqui, trabalho de campo inicial, a gente constatou que a maioria deles não existia. Só 2 poços ainda estavam abertos, pelo que a gente constatou no trabalho de campo. Então resolvemos fazer análise apenas de solo, amostra de solo. Para fazer a análise de solo, precisava de uma amostra padrão, uma amostra pura, que tivesse com o solo com as mesmas características do solo de Manguinhos. Então, a geóloga já foi, a Gertrude, ela poderia ajudar. A gente pegou, identificou no mapa do CPRM, a gente identificou o tipo de solo de Manguinhos e foi procurar no estado do Rio de Janeiro onde tinha um solo semelhante que pudesse, a gente imaginasse que estaria descontaminado. Fomos para Suruí. Vimos no mapa um lugar assim que pudesse estar bem isolado, no meio do mar, pegamos um carro da Fiocruz, fomos para lá, para o local de coleta, dando esse trem todo aqui, para coletar amostras de solo lá, que fosse amostra que pudesse ser comparadas com as amostras que a gente iria coletar em Matório, coletar a amostra de solo. No entanto, boa parte do território de Manguinhos era aterrada, Então, quando a gente saía com o trato, não saía quase nada. Depois a gente, foram 4 campanhas durante o ano, uma em cada estação do ano. Já na segunda campanha, a gente abandonou praticamente o trato e passou a coletar com a enxada e com uma pazinha, porque quando tirava o trato, não saía nada. Como eu disse, verão, outono, inverno, primavera, as amostras eram, depois de coletadas, preparadas em laboratório pelas próprias bolsistas também, Eduardo.
né? Aqui lavagem do equipamento, aqui as amostras sendo embrulhadas, e aqui a anotação, a gente manteve o caderno de campo durante todo o trabalho de coleta, com a caracterização daquelas pontas de coleta, se tinha vírus, se tinha fezes humano, se tinha presença de rato, né? O que fosse, as pessoas tomavam nota característica do solo, se era argiloso, né? Se era areia, etc. Aqui um pouco do... Você quer falar um pouquinho do laboratório, do nosso laboratório? Bom, primeiro eu vou explicar por que da coleta desse solo superficial. É porque nos dois primeiros centímetros do solo é que os contaminantes químicos se depositam e interagem com essa superfície. Segundo, por que da análise desses compostos? Porque a principal fonte de poluição desse território de Manguinhos é a refinaria. E esses são os principais produtos oriundos de uma refinaria de petróleo que poderiam estar depositados nessas áreas residenciais. Pesquisados foram BTEX, benzeno, tolueno e benzeno chilenos, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são ao todo 16, eu nem sei de cabeça quais são os 16, mas tem antraceno, fenantreno, criseno, benzoquireno, naftaleno, todos, a maioria que são possíveis de detectar. E os metais pesados, embora existem cinco metais que são tipos de refino do petróleo, nós só conseguimos identificar 3, que é o chumbo, cádmio e zinco. As amostras eram estocadas em saquinhos dentro do freezer, o da durabilidade, e esse aí é uma figura da cromatógrafo, que é um dos equipamentos que a gente usou para detectar os BTEX. As 4 campanhas de coleta, são 2 campanhas, pegando 2 vezes cada estação do ano, para poder, no final, de 8 coletas, cada um pegando a estação do ano, a gente tem uma ideia de que aquele ponto tem aquela determinação. A gente não pode fazer uma coleta, fazer uma análise e dizer que aquele ponto está contaminado com tantos miligramas por quilo. Bom, até agora a gente conseguiu o seguinte: benzeno, tolueno e etilbenzeno, esses 3 compostos, todos os resultados que nós obtivemos até agora ficaram inferiores aos valores de prevenção preconizados pela decisão de diretoria da CETESB de 2005. Tá? Eles estão abaixo desses valores aqui. Os chilenos ficaram entre 0,06 e 0,18 miligramas por quilo, que também são valores inferiores a menores que 0,13. Então, em termos de BTEX, o solo superficial da área residencial do complexo de Manguinhos não está contaminado. A contaminação é muito baixa. A gente acredita que é porque esses compostos são muito voláteis. A gente coleta hoje, daqui a pouco chega no laboratório, pelo próprio processamento da amostra, a concentração já caiu. Não significa que a gente não pode dizer que não tem. Significa que os valores são inferiores aos valores de prevenção. Em termos de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, eles estão maiores do que os valores de prevenção e inferiores aos valores de intervenção. Quando valor de intervenção significa que é hora de fazer alguma coisa para remediar aquela área. Então, existem pontos com valores bem mais altos do que os valores de intervenção. Bom, metais pesados, a coisa está mais complicada. Primeiro porque são compostos muito mais estáveis no meio ambiente, né? Nem com a incineração consegue destruir um solo contaminado com metal pesado. Então, eles estão lá há muito tempo e vão continuar. Chumbo. Os resultados obtidos estão na faixa de dezenas a centenas de miligramas por quilo. E em 8 amostras das 288 até agora, estão superiores a 300 miligramas por quilo, que é um valor de intervenção.
Acima disso é hora de fazer alguma coisa. O cádmio está pior ainda. 62 amostras deram maior que 8 miligramas por quilo. E zinco, apenas 6 amostras até agora, das 288, apresentaram valores superiores a 1.000 miligramas, que é o valor de intervenção. Mas o cádmio é um metal preocupante. Bem, em chumbo, em estudos anteriores realizados pela Fiocruz, já foi detectado que 5% das crianças moradoras do Complexo de Manguinhos estão contaminadas com chumbo. Bom, eu acredito que na próxima rodada de 72 pontos, e mais 4 campanhas de coleta, que vão acontecer em 2014, a gente vai ter como dizer mais alguma coisa a respeito disso. Bom, gente, continuando os resultados preliminares da pesquisa, a gente tem, considerando ainda como resultado, uma base cartográfica georreferenciada, coisa que não existia para Manguinhos. A gente criou essa base cartográfica para todo o complexo, para o limite geográfico das comunidades inseridas no território integrado de assistência à saúde. Plotagem das plantas locais da SEDAI, eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente. Indicação dos equipamentos públicos e sociais, a gente fez isso também, georreferenciou escolas, associação de moradores, georreferenciamento de cisternas e poços, produção e catalogação de registros visuais, como eu falei, a gente filmou e fotografou vários pontos desse território, registros do caderno de campo. Aqui o curso essa história, e a gente tem um projeto de um atlas para a região. Isso aqui são os setores censitários que o IBGE usa, isso em amarelo, para fazer o seu censo. Então, o que a gente procurou fazer? Conciliar aqueles pontos de coleta de amostras com os setores censitários do IBGE. Mais à frente vocês vão entender por que nós fizemos isso. Abaixo dessa imagem aqui estão as plantas do Instituto Pereira Passos. São várias plantas que a gente juntou também com o nome de ruas. Então, uma coisa que não é muito comum para a comunidade de favela, o nome de rua, a gente conseguiu identificar alguns e ainda não precisa do trabalho de estar identificando o nome de outros, mas a gente já tem um arruamento bem detalhado dessa comunidade. Essa é a carta do IPP. A gente juntou as cartas e pegou aqui o nome de ruas e tal, e sobrepôs as outras imagens. Isso aqui eu contei um videozinho, vou ver se dá para passar, que vocês tenham uma ideia. Se a imagem está boa, não sei se está rodando. Não? Isso não vai dar jeito. E aqui, o primeiro clipe que eu fiz aqui, que eu vi no vídeo mostraria, é só para mostrar para vocês as possibilidades desse programa. Quando a gente clica aqui, aparece a imagem, aquele mapa grande, e à medida que você vai clicando, setores censitários do IBGE, ele vai criando camadas em cima da imagem. E a gente pode abrir com esse programa os atributos de cada imagem. Então foi possível para a gente cruzar dados do IBGE com dados do nosso censo. Então a gente tem dados de renda das pessoas de uma determinada área, daqueles setores censitários que eu mostrei aqui atrás. A gente tem dados de renda das pessoas, quanto que aqui é a área mais pobre do Manguinhos, quanto que determinados segmentos da população daqui recebe em média, de acordo com os dados do IBGE. Por aqui a gente pode cruzar também com a concentração de lixo nesses locais. Então a gente está começando a mexer com esses dados para possibilitar a análise, para ver se renda, e hoje, ainda há pouco a Gertrude falou que nós somos responsáveis pela deposição de lixo no ambiente. Há controvérsia, porque em alguns locais desse daqui a Colombo não faz coleta de lixo. E a gente tem, através do censo do IBGE, a possibilidade de saber se aqui existe coleta, se aqui existe, e ver com aqueles pontos que a gente chamou de pontos de atenção, se tem relação coleta com a existência de lixões nesse local. Então, perdemos o vídeo, aqui outros resultados, interesse do debate. Isso aqui, só para finalizar, pegando aqui o programa, eu fiz uma planilha Excel
juntando os nossos pontos de coleta com o nome de rua. A área, isso daqui é possível cruzar com dados do IBGE. Então a gente tem a possibilidade, como eu falei há pouco, de cruzar dados de acúmulo de lixo, de abastecimento de água, de coleta de lixo no território, de renda e quantas variantes mais a gente quiser. Né? Além de cruzar com os contaminantes que a Rosália citou ainda há pouco. Considerações finais, dificuldades encontradas. Frequentes conflitos armados no território, isso era comum. A gente com isso teve que adiar várias vezes. Ia sair, já chegava lá na Fiocruz, ia sair para fazer coleta de amostra de solo. Aí tinha tiroteio e não dava para ir. Então várias vezes a gente adiou coleta, ou ocorrência de chuva, quando o solo estava molhado também a gente não podia coletar. Esse território de Manguinhos também é importante dizer que ele sofre uma intervenção do PAC, né? Então, pontos de coleta que a gente fez coleta na primeira campanha, quando foi na segunda campanha já não existiu mais. Ou a casa foi demolida, ou a rua estão abrindo uma rua nova, a Uranos, agora vai passar ali do lado da estação de Manguinhos. Então, uma série de casas que tinham na beira da estrada de ferro foram demolidas. Então, é um território em transformação. O reassentamento da população local. Telefone. Bom, e por fim, os recortes espaciais diversos. Esse foi um problema sério também. O IBGE, como eu mostrei para vocês, ele trabalha com uma divisão do território que é diferente da divisão que a gente vê, por exemplo, que o pessoal da saúde trabalha, que é essa divisão aqui, por comunidade. Então, como trabalhar nossos dados com as diferentes divisões espaciais? Esse foi outro problema que encontrei. Uma aula não está à disposição de vocês. Valeu, Paulo. Obrigado. Bom, a gente percebe que essa questão de contaminação de resíduo é bastante complicada de se resolver em determinadas áreas. Até para fazer levantamento, vai ter que competir com o tráfego, pedir licença para entrar.